de Jesus, que assim, gente, quem conseguiria inventar alguém como Jesus para escrever? Não cabe uma pessoa dessa na nossa cabeça. Não tem como ser fruto da imaginação humana. Claro, quem quiser acreditar nisso, acredite, não posso fazer nada, né? E aí, travou, acabou, tá gravando, é a bateria, né? Deve ser isso. Então tá sem luz. Deixa eu seguir. Ai, meu Deus do céu, voltou a ser Batista aí. E aí, porque aguardando 9 horas, ele começa. Aí nisso, em relação a esse caso, né, o plano expiatório foi preparado desde a fundação do mundo. A Bíblia fala em Romanos 5:8 que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, sendo nós ainda pecadores. Deus nos esperou. Você, ainda bem que ela chegou agora. Se ela escutasse eu falar de química aqui, meu professor. Aí nisso, Deus não esperou você ser perfeito para amar você. Deus amava você lá, do jeito que você era, onde você estava, fazendo o que você fazia. Aí talvez você diga, né, como a Ariane ou o Felipe, mas eu sou crente desde pequenininho, e quem disse que não tem pecado? Tá dando para entender? Então, o que acontece? Né, nem pergunte para os pais. E em relação a isso, né, ou seja, Deus não esperou você ser perfeito para amar você. Então, antes da fundação do mundo, nós já estávamos no coração de Deus. Deus sabia que o homem e a mulher iriam pecar. Então, ele já tinha providenciado, olha, eu vou resgatar o homem, eu criei um homem livre. E o homem livre pode escolher não me amar. Mas ainda assim, eu vou pagar o preço da dívida dele. Se ele quiser a dívida paga, é como se de repente, né, a Raíza pagasse um rodízio na Parmê pra gente. E aí quem quiser ir, vai. Quem não quiser, não come a pizza. Profeta. Entendeu? Profeta? Olha aí. A gente acabou de falar de falsa profecia aqui, gente. Então, quando Jesus volta ao céu, ele manda o Espírito Santo para quê? Para instruir a gente no caminho. E aí, na sua palavra, a Bíblia Sagrada, os preceitos, né, os ensinos, a sabedoria, a justiça que a gente encontra para quê? Para a nossa vida ser melhor. Eu costumo dizer que a Bíblia é um livro de vida, também de religião, mas não um livro de religião. A Bíblia me ensina a ser um bom marido. A Bíblia me ensina a administrar minhas finanças na vaca gorda para quando vier a vaca magra. A Bíblia me ensina a gestão. A Bíblia me ensina a ser educado com as pessoas. A Bíblia me ensina que nem todo mundo vai ouvir o que eu falo, porque é o homem, seu caminho reto lhe parece. Provérbios 21:2. Gente, se eu só lesse a Bíblia e botasse em prática, eu seria um camarada top. Só que qual é o problema? A gente lê no culto e entende que a Bíblia é pro culto. Terminou o culto, a gente vai viver o quê? O que a novela diz, o sétimo guardião. Entendeu? A gente vai ser orientado pelo programa do Ratinho e vai vivendo assim. Agora, se a gente pegar a Bíblia e colocá-la como um manual, ó, vamos ter um curso de vida inteligente. Aí, ó, o coach aí, vocês que querem prosperar, palestra de vida inteligente. Tá arriscado a gente pagar para ouvir os conselhos de vocês. E aí, assim, Max Guerra, outro dia, ele naquele programa Mundo Corporativo na CBN, num podcast, ele deu uma orientação, e aí quando ele terminou, ele falou assim, esse conselho não foi de nenhum CEO, eu extraí do livro de Eclesiastes, mas se eu tivesse dito que era do livro de Eclesiastes, você já tinha bloqueado e não estava me escutando até o final. Entende como é que é o negócio? Então, gente, é um negócio fenomenal, né? Então, os temas, claro que assim, salvação, céu, inferno, são assuntos para nossa vida espiritual. Mas agora, eu não sei se dá para perceber que para o dia a dia, a Bíblia está valendo. Pena que as pessoas só pegam a Bíblia para o céu. Isso, aqueles que ainda pregam, cantam e falam sobre o céu, né? E aí, a importância, né, de observar a preservação da Bíblia, a unidade da Bíblia, a exatidão de conteúdo, né, a cobertura geral de assuntos e problemas comuns aos homens, o estilo literário, né, a poesia, a lei, as profecias cumpridas. Oi? Ah, pensei que foi... Jurava que era a sua voz, né? Então, indo para o criacionismo bíblico, o evolucionismo originou-se no cenário racionalista da modernidade,
principal responsável, né, foi o Charles Darwin, que defendeu suas descobertas em seu livro As Origens da Espécie, publicado em 1859. A palavra evolução é definida como mudança, estágio de progressão, porém pode abranger vários significados: microevolução, macroevolução, seleção natural e descendência comum a tudo e todos. E aí, algumas refutações científicas ao evolucionismo. O argumento osteológico, né, a ciência que estuda a estrutura dos ossos. Uma peculiaridade humana é que nenhum animal inferior tem mãos com dedo polegar, somente o homem. Né? Então, para a gente pensar. O argumento genético. Esse argumento baseia-se sobre a ciência genética, que segue a lei de reprodução segundo as espécies, repetidas vezes. E aí o argumento morfológico. Ciência que estuda a estrutura do corpo humano. O homem é distinto do animal em sua posição de andar em pé, em seu modo de deitar, em sua maneira e posição de sentar e na posição dos órgãos internos. É muita coisa para a gente pensar, né? O argumento dos fósseis. Todos os animais se reproduzem conforme a sua espécie. Em todos os estudos extensivos à paleontologia, nunca foi encontrado uma forma de vida de transição, o chamado elo perdido, lacuna entre o animal inferior e o ser humano. E aí, de acordo, né, com o que a gente tem aqui, a teoria darwiniana ensina que não há leis que realmente controlam a evolução orgânica. Assim teria de ser um processo contínuo. No entanto, a história não comprova essa afirmação. Ou seja, as coisas que a gente vê entre uma coisa lá atrás e uma que está aqui, a gente não vê a progressão para poder ter um dado objetivo. E aí, a posição bíblica acerca da criação. As Sagradas Escrituras assumem uma posição diferente do evolucionismo de Darwin. As explicações procedem de Deus. O mundo não é eterno, mas Deus é eterno. A Bíblia distingue o Criador e a criatura. Deus é eterno, mas o mundo teve um começo. Ao falar, as coisas passaram a existir. Chama a existência o que não existe. Criou o mundo por sua vontade, até porque Ele é o Todo-Poderoso do céu e da terra, que faz tudo o que lhe apraz. A descrição bíblica da criação. Deus chamou o mundo à existência a partir do nada. Não sei se vocês sabem, né, que o verbo bará, né, onde está falando sobre criar, esse verbo significa criar do nada. Né? Ou seja, não é como criar de pegar o material e você criar uma outra coisa. Mas é o seguinte, não tem absolutamente nada e você cria. Né? É um negócio assim. Eu não consigo imaginar o que seria o bará hoje, porque a gente não tem nada. Tudo que a gente tem vem de alguma coisa, até as ideias. Né? E aí, Deus não tem início. O tempo e o espaço tiveram início. Somente Deus é eterno e onipresente. As criaturas, por serem criadas, estão sujeitas ao tempo e ao espaço. Lembra de Jesus? Ele precisava se deslocar de um lugar para outro, porque ele se fez um de nós. Porque entre nós não há essa possibilidade. E aí, em relação à questão de... Claro que, obviamente, quero tentar explicar aqui. Estou falando no aspecto humano, certo? Jesus visita a Lázaro. Maria unge os pés de Cristo com nardo puro, um precioso unguento, né, que enxuga-lhes os pés com os próprios cabelos. Judas critica a atitude de Maria, né? Tinha que ajudar os pobres. Judas parece um cara legal, né? E aí nisso Jesus elogia Judas, ou elogia Maria. Pessoas foram ver Jesus e o Lázaro ressuscitado. Chegando lá, criam no Messias, o que causava revolta nos principais sacerdotes. E aí, capítulo 3, deixa para semana que vem, e que a gente ainda está gravando? Cadê Aí o que acontece? Sem comentários, né? Então, diante dessa situação, né, que a gente, né, pare para pensar com carinho acerca da nossa fé. Como eu disse aqui, esses argumentos são mais para a gente bater um papo com alguém. Só que ninguém vai crer só porque você falou isso. É importante lembrar que é o Espírito quem convence. Existem pessoas dentro da igreja que não se convertem. Então não são os ateus que vão se converter porque você vai falar isso. Entende? Agora, é importante você pelo menos observar o seguinte. Tem gente que acredita em divindades que pensam como a gente, que são como a gente. A gente pelo menos crê em um Deus perfeito que está acima da nossa capacidade de compreensão.
A gente crê num Deus que nos desafia a sermos uma versão melhor que nós mesmos a cada dia. A gente crê num Deus que propõe para a gente ser uma humanidade melhor. Como a gente falou aqui, a gente não tem como pedir a Deus para quebrar a perna do fulano. A gente não tem como pedir. Quando os discípulos falaram, manda fogo do céu, Jesus fala, vocês não sabem de que espírito vocês são. Então, só para a gente ter uma ideia. Então, um Deus criado à nossa imagem e semelhança, não seria como o Deus da Bíblia. Seria um Deus diferente. Seria um Deus que ia fazer umas coisas do arco da velha. Como Zeus, como Afrodite, né? E como outras divindades que a gente não pode falar aqui porque dá processo. De Zeus eu posso falar. De Thor também porque está na Marvel. Entendeu? Mas outros é melhor a gente não falar. Então é aquele caso. E eu entendo também que Deus preenche muito mais o meu coração do que o prazer, do que o lazer, do que a política e do que a ciência. Né? Então, tem gente que busca Deus em todas essas coisas, mas elas não vão conseguir se preencher. Porque em todas essas coisas, a nossa esperança vai naufragar. Né? Então, quanta gente acreditou num ícone da política há mais ou menos uns 16 anos atrás? Quanta gente hoje está brigando por causa de um ícone da política, porque coloca o coração nisso? Quanta gente está aí defendendo com unhas e dentes o saber filosófico ou o saber científico? Quanta gente está aí agarrado, né, a um namorado e abre mão de Deus por causa do namoro que tem? Quanta gente, de repente, está agarrado ao próprio ministério e abrindo mão da vontade de Deus? Eu não sei se dá para perceber que a gente vive idolatrando um monte de coisa. Só que no final tudo isso se escorre pelos nossos dedos. E ai daquele, né, não é ameaça não, tá gente? Calma, não estou profetizando, mas ai daquele que se agarra às coisas passageiras e abre mão das eternas. Vai sofrer. Juventude vai embora, dinheiro vai embora, amigos vão embora, gente que a gente ama vai embora, a morte vem para todo mundo, vem doença, entende? Então, várias situações. Agora Deus está sempre com a gente. Se a doença vier, Ele está com a gente. A doença vai embora, Ele está com a gente. O casamento está bem, Ele está com a gente. O casamento está mal, Ele está com a gente. O ministério está bombando, Ele está com a gente. O ministério não rompeu, Ele está com a gente. Todo mundo gosta da gente, Ele está com a gente. Estão contra a gente, Ele está com a gente. Então, eu não sei se dá para perceber. Desculpa, eu já estou caminhando para a pregação. Vamos ficar de pé para a gente orar, porque isso aqui é aula de teologia. Então, oremos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Dá um final de semana abençoado para cada um de nós. Glorifica o Teu nome nas nossas vidas. Que nós, ó Deus, tenhamos argumentos, sim, para dar a razão da nossa esperança. Mas que nós nunca deixemos de confiar que é o Teu Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é justamente na força do Teu Espírito, para a Tua própria glória, e em nome de Jesus, que assim oramos, em nome de Jesus. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E a igreja em uma só voz diz: Amém! Glória a Deus. É isso aí.